Eu vou fazer um gancho aqui com o nosso convidado hoje, porque no episódio da semana passada, a gente falou exatamente sobre vendor lock-in. Como evitar ter alguns ganchos que te amarre em alguma nuvem e que você consiga ter esse tipo de flexibilidade, né? Ter os componentes intercambiáveis numa solução, né? E é isso que a gente vai explorar um pouco aqui. Perfeito. Hoje é muito comum, né, quando você está operando em cloud, você querer usar microserviço proprietário daquela cloud. E isso é muito legal, porque já nasce pronto, então você já sai jogando, só que ao mesmo tempo você fica no lock-in. Pô, se aquela cloud mudar a tecnologia ou eu precisar escalar isso em outra, como eu faço? Então, eu acho que o grande segredo agora que a gente está buscando é tentar achar o híbrido disso. Até onde eu fico refém, né, porque a tecnologia é tão boa que me faz sentido ficar ali, e até onde eu fico no híbrido que me permite ser maleável. E isso casa muito um pouco com a vivência que a gente teve aí na experiência desses últimos 5 anos, onde hoje eu opero nas 4 principais clouds do mercado. Então, eu tenho serviços dedicados num determinado player, que é muito bom, legal, mas principalmente hoje, se a gente decidir migrar totalmente de uma cloud, eu consigo sair dela e não ficar locado lá dentro. Então, acho que a chave do segredo é isso. O que realmente faz sentido eu ficar locado e o que realmente faz sentido eu estar livre, principalmente por conta de mercado, de escalabilidade, dinheiro principalmente. Então, tem uma oferta melhor numa outra, então vamos pular para lá que é mais barato. Então, eu acho que é isso o grande segredo agora do momento que a gente está buscando em ser multi-cloud, né? O que faz sentido eu ficar alocado e o que não. Acho que esse é o grande gancho do mercado hoje. Sim. Esse ponto que você colocou, né, Thiago, de ser... conseguir ter um meio termo entre... Porque assim, você pode ser totalmente agnóstico à nuvem se você chegar no nível de só infraestrutura como serviço. Perfeito. Sobe uma máquina ou um serviço gerenciado de banco, VM, Kubernetes e tal. Só que você perde uma boa camada de coisas práticas que te ajudam e etc, né? E como é que a gente faz esse meio termo, né? Porque, por exemplo, hoje você tem serviços gerenciados de Data Lake, por exemplo, ou de Data Warehouse. Sim. Cara, que eles trabalham, você não precisa de conector para mais nada, só que você arruma um sócio. Exatamente, é isso. Né? Para sua empresa. Você arruma um sócio. E como é que mede esse trade-off, cara? Do tipo, beleza, eu vou começar com uma infraestrutura não tão gerenciada, algumas coisas eu vou ter que cuidar, mas eu estou livre. Perfeito. Né? Ou eu vou usar de fato isso daqui porque me traz retorno e eu assumo esse lock-in. Não queria tratar bem como lock-in, mas... Né? Esse risco, sei lá. Eu acho que um dos pontos, talvez a trajetória que a gente fez de migração para a cloud, talvez vai responder alguns desses pontos. Quando a gente começou a pensar em cloud, foi porque a gente não conseguia acompanhar a velocidade do mercado. Então, na hora que a gente olhava, que alguém chegava e falava, eu preciso escalar o site, eu preciso crescer rapidamente, eu não tinha máquina física disponível para aquilo no CPD. Então, era muito complicado você escalar rapidamente qualquer coisa. E aí a gente, vamos para a cloud porque realmente isso traz um benefício. E aí, naquela época, a gente tinha um contrato com uma empresa, um fornecedor grande, só que era data center tradicional. E a gente, vamos para a cloud, e aí a gente embarcou num desafio de 3 meses. Temos que tirar o contrato antigo para o novo 3 meses de migração. Então, foi uma migração as-is muito associada ao que você falou. E aí, você perde... Lift and shift. E você perde todos os benefícios da cloud quando você faz isso. É aquilo que a gente brinca, né? Máquina virtual por máquina virtual, ela é em qualquer lugar. Isso... Eu costumo chamar de data center de luxo. Exatamente. Você só está ganhando disponibilidade. Mas a gestão, a complexidade, tudo isso continua mesmo. Tudo. Perfeito. A operação continua a mesma, né? Exatamente. É uma máquina. Só é virtual. Exatamente. A única coisa é você ter um data center gigante que você pode crescer a qualquer hora. E chamar via API. Exatamente. É isso. É um data center de luxo. Exatamente. E você gasta muito mais por isso. Porque você, de novo, né, é um data center de luxo, como você bem colocou. O de luxo já está implícito que você vai gastar muito mais. Exatamente. Né?
E aí a gente decidiu ir, porque a gente precisava fazer essa mexida. Então, no primeiro momento, a gente foi só com os ambientes muito mais relevantes para nós, e aqueles que precisavam ter um ganho mais rápido. E na sequência a gente levou tudo, e aí a gente começou, nos últimos 5 anos, uma modernização da nossa arquitetura. E aí realmente é você fazer uso de microserviço, você fazer uso da plataforma em si. Então, deixar de ser máquina para você ir para serviço gerenciado. E aí onde eu acho que está o ganho de você pensar na longevidade do ambiente. Então, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, e aí começam os desafios. A tecnologia é boa, eu fico travado, eu vou para o agnóstico, e aí eu tenho uma certa liberdade, mas ela é mais complexa, porque eu tenho que manter ela atualizada para poder ter essa flexibilidade. Meu DR eu faço na mesma cloud, num data center do mesmo provedor, mas ou eu faço num outro, porque daí eu tenho redundância de provedores. Então aí é onde você começa a olhar. Até o próprio conceito de DR na nuvem, ele, quando você fala de cloud native, é um outro conceito, né? Exato. Porque quando você fala de DC, você está falando de tirar todas aquelas suas máquinas virtuais de um DC e subir em outro. Subir em né? outro, exato. Nem sempre isso é necessário na nuvem, que você pode ter serviços multi-AZ em vários sítios, já com replicação automática. Então, é até o conceito do que a gente aplica no data center, quando vai para o conceito de cloud, muda, né?